Bom, nós assistimos na matéria que o povo mesmo anda bem indignado, não é verdade? Nós vimos também um fato interessante, eu vou citar aqui um pequeno texto aqui da Constituição Federal, no artigo 204, falando sobre assistência social, num certo ponto diz o seguinte: as entidades e beneficentes da assistência social também farão parte do trabalho junto com o governo. E na parte 2 diz o seguinte: a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Tereza Marcondes, nesse ponto que a gente anda acompanhando e vendo, realmente mobilizações igual tomaram o país todo, a população está indo nas ruas reclamar. Mas será que realmente existe uma participação popular através de mais organizações, os sindicatos, os partidos, as igrejas? Existe agora um fomento maior para poder criarmos aí realmente políticas públicas? Eu acredito que a gente está caminhando para um espaço de tensão. Essas manifestações que houveram no meio do ano foram de extrema importância. Eu acredito que o povo exerceu a sua liberdade de expressão. A gente verifica que alguns governantes, alguns políticos criaram muita resistência. Né? Agora, houve inclusive uma lei no Rio de Janeiro que o governador determinou que se investigassem as pessoas que andavam mascaradas. Né? Então, isso, na minha opinião, o povo está vendo. As pessoas estão exercendo a política, elas estão implementando a política. Então, mas acho a maioria dos manifestantes mesmo, a maioria de famílias, eu confesso para você que eu participei de manifestações com a minha família. Fui para a Praça 7 com criança, até com cachorro nós fomos passear. Mas, ao mesmo tempo, nós levamos lá algumas placas de coisas que a gente achava que tinha que mudar. Tínhamos colegas médicos que estavam lá reclamando por situações que eles vivenciavam, vimos policiais civis também se mobilizando. Agora, ninguém que se mobilizava para fazer manifestação democrática concorda com o mascarado, concorda? Você acha que é certo para o nosso país simplesmente fazer manifestação com mascarados? A questão, Fernando, do meu ponto de vista é o seguinte: eu achei que foi pedagógico, na verdade, esse surgimento dessa figura chamada mascarado. Porque eu os comparei, os baderneiros, aos políticos que também são surdos às demandas da nação. Então, nem tanto os baderneiros escutam o clamor pedindo, por favor, não quebrem, o patrimônio é público, afinal é nosso, como também os políticos, representantes também do povo, dão o seu direito de não ouvi-lo. Então, no fundo, são surdos que se relacionam porque ninguém escuta ninguém. E é bom a experiência, quer dizer, o Cabral ver-se constrangido diante desses mascarados, porque inclusive afrontam isso seria até interessante. Um detalhe, quem primeiro começou com o mascarado? Não foi a população, exatamente, foi a polícia. Que não tinha nem sequer identificação na farda. E metaforizemos, professor Leão, mascarados se nos apresentam todos, porque a angústia do povo brasileiro é exatamente as urnas votar e não ter depois o respaldo daquele homem que se apresenta com todo o mérito. E isso não é uma máscara? Então não entendo o que seja outra. Quer dizer, o que se chama de máscara? Você está me entendendo? Então, esse clamor do povo brasileiro, que começou com um mero sussurro de 20 centavos, está todo ele redigido na Constituição da República Federativa do nosso país. Quer dizer, a nossa demanda enquanto juristas do nosso tempo, se hoje não temos mais que prescrutar pelos direitos das mulheres, estamos aqui assentadas. Né? Os negros têm os direitos reconhecidos. Estamos aqui assentadas, mas ainda temos muito a galgar. Conquistamos porque, ao fim e ao cabo, a consciência de igualdade é a nossa diferença. Né? Somos todos iguais, porque somos todos diferentes. Então, você estava falando do instrumental legal, a questão da união civil entre homossexuais. Todo o crime de racismo, então isso tudo é para providenciar o quê? Uma coexistência igualmente livre, sejamos quem formos. Aí vocês viram o próprio Ulisses Guimarães e todo o tempo falando de liberdade, justiça social, né, que é de cidadania. Mas a geração atual não sabe o que foi viver nos anos 70 e 60 com a repressão. Não. Hoje ele tem a liberdade de pegar as bandeiras dele, se pegar partido político, quiser juntar numa praça, fazer uma mobilização, quiser fazer um discurso político, fazer manifestar o que quiser, desde que seja pacífica, hoje pode se fazer. Não, houve um avanço.
Nós temos 25 anos de rompimento daquele regime anterior. Que vence a democracia, ela nunca, eu acredito assim, que ela é uma ideologia. Ela nunca será plena. Da mesma forma com que os outros princípios constitucionais. Democracia é um ideal, não é? É uma questão normativa que vai sendo implementada. Não existe uma democracia perfeita e plena, ela é construída. Ainda. Porque, na verdade... A democracia em si é uma negociação. Não, na verdade, nenhum país praticamente tem a democracia plena implementada. Mas acontece que nós ainda temos... Eu sou idealista, então isso é mais ou menos dizer para você que eu creio na razão humana realizada no percurso histórico. Então, se o homem era... Nós somos, enquanto ente, os mesmos que crucificávamos, queimávamos vivo, esquartejávamos. Enquanto entes, somos os mesmos. O que evoluiu no percurso da história foi a razão humana. Então, hoje, todas essas apenações, por exemplo, não são permitidas por lei. Né? Se a gente pegar o percurso do próprio direito penal, a gente vislumbra isso. Então, quando você perguntou, por exemplo, você acha que o povo pode ir, tem uma democracia participativa? Óbvio que é necessária a participação do povo. Agora, a mim me ofende pessoalmente imaginar o povo elegendo os seus representantes, ainda tendo que trazer para si a responsabilidade de se fazer representar, porque aquele que o representa mascarado, na verdade, está buscando a satisfação do seu apetite subjetivo, quer dizer, desviando verba pública, todos esses crimes de corrupção que são próprios do homem público. Vamos voltar aqui numa questão interessante, é o seguinte, ou seja, o grande problema, o grande vilão de tudo, não, seria realmente a corrupção? E o que o país precisa fazer, talvez, constitucionalmente ou legalmente, para poder consertar um combate à corrupção? O que seria viável para que a verba pública, o direito social pudesse ser exercido, pudesse ser garantido para todos? Eu converso muito com os meus alunos, é o seguinte, existe essa questão da corrupção, ela não é exclusiva do poder público. Você verifica a corrupção em qualquer lugar, desde uma pessoa querendo furar uma fila, não é? Ou avançar um sinal vermelho, ou não permitir que o pedestre atravesse a faixa. Não estou dizendo que isso é ato de corrupção como tipificado na lei penal. Mas é a desonestidade em burlar as regras do cotidiano, porque as pessoas acham que elas atuam ali subjetivamente. Não, aquilo ali agora não é para mim, eu posso burlar, eu me sinto à vontade em burlar. Então, quando você chega no poder público, que você tem orçamento na mão, que você tem verba de gabinete para gastar, então você leva isso que está arraigado na sociedade, porque o Congresso reflete a sociedade. Não dá para a gente imaginar uma sociedade onde as pessoas normalmente burlam as regras e o poder público é limpo, honesto e íntegro. Essa questão que acontece lá é um reflexo nosso, que pode ser revertido com a educação. Olha, um tempo atrás nós tivemos um programa aqui e falamos sobre ética e política. E no programa do Donadon, aquela coisa toda. E tínhamos aqui uma professora também da Universidade Federal e pesquisadora. E ela comentou que na pesquisa dela, 25% da população de Belo Horizonte concordava que o executivo pudesse fazer algum tipo de corrupção, desde que se fizesse algo para eles. Eu acho interessante o seguinte, eu sempre comento isso, nós estamos evoluindo de uma ditadura, nós ainda somos infantis, nós ainda somos adolescentes na democracia, porque eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, que era assim, o guarda te dá uma multa, o dia da cervejinha. Nós somos e agora, há pouco tempo atrás, ainda. eu encontrei com alguns missionários, amigos nossos, em Angola. Lá eu ri demais do caso dele, porque o português de Portugal, um pouco diferente do nosso. Então, aqui a gente falava assim, o cara falava abertamente, eu lembro disso quando era criança. Me dá o dinheiro da cerveja. E lá eles falam assim, dá o dinheirinho da gasosa. Será que isso é um jeitinho brasileiro porque veio, ou é um jeitinho da população por causa da muita pressão dos corruptos? Não, isso que você falou da multa e tal, na estrada que liga João Pessoa, capital da Paraíba, a Recife, capital do Pernambuco, tinha uma operação da polícia chamada Manzauá. Manzauá. Manzauá, mas era mãos ao ar, que você era parado pela polícia. Eu fui parado várias vezes. Eles verificavam tudo no carro. Quando eu não encontrava nada errado, pediam dinheiro do Guaraná, porque dar cerveja não podia, porque eles estavam em horário de trabalho. Isso era institucionalizado. Você tinha que dar o dinheiro, senão eles
Isso é resquício de um tempo que nós vivemos em... Nós temos uma característica cultural. Isso vem da E essa ruptura cultural você consegue com instituições de controle e com educação. Com educação. Mas o direito é que educa para a liberdade. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de um direito eficaz, quer dizer, leis que funcionem. Porque você pensar, por exemplo, o homem alemão, né? Eu tive a oportunidade de morar em Munique durante 1 ano e meio. O homem alemão, enquanto homem, é o mesmo. Só que lá eles respeitam a lei. Então, para estirar o exemplo, eu coloco assim, existe pedofilia na Alemanha, claro, mas é a filha em cárcere privado, é uma outra menina sequestrada em cárcere privado, não é estrutural. São pontuais. Né? Ou eles vêm fazer turismo. E vêm fazer turismo sexual no Brasil. Quer dizer, não me importa com uma moralidade, ou seja, a consciência particular de certo e errado, de justo e injusto, se convença de proceder. Eu tenho que coexistir com ela, mas ela tem que coexistir comigo contendo-se. Aqui o livre-arbítrio é absoluto. Então, quer dizer, a potência na dicotomia animal-racional é do animal, que busca a satisfação do seu apetite subjetivo. Então, por exemplo, hoje a própria referência de sucesso está na medida do animal. Comer bem, beber bem, habitar bem, copular bem e criar bem a prole. É a medida do sucesso. Quando você começa com exigências no plano emocional, intelectual, moral e espiritual, você já está sofisticando um homem que a grande maioria não quer corresponder, porque exige esforço, Tereza, que é da educação. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui com relação a Tereza, porque ela estuda muito sobre a Constituição sempre, então ela tem algumas noções específicas disso. A gente entende como advogados, que a gente aprende desde a universidade, que o meu direito termina aonde começa da outra pessoa. Como mudar? O que é que falta? A Constituição, ela é um papel muito bonito, muito bem descrito. Como implementar? Como colocar em prática? Investimento, educação. A gente acredita que talvez a grande mudança para o nosso país será a educação? Eu creio que a educação é o primeiro passo. Só que a gente vê a educação no Brasil sucateada, os professores ganham muito mal. Ninguém hoje em dia quer ser professor, nem os que têm vocação. Então a gente vê, igual a gente estava conversando anteriormente, quando a Maria Inês falou, a questão da Finlândia. A Finlândia teve um investimento em educação que as pessoas querem ser professores. Ganhou o prêmio 4 vezes. Exatamente. O melhor país em educação. O professor lá é considerado herói nacional, ele é tratado por Exatamente. herói. Investimento em professor tem que ser isso. E isso você reflete nos outros setores. Eu acho que outra coisa que tem que haver também é o direito de se aproximar da população. Não adianta a Constituição ser muito bonita, muito bem escrita. A gente está vendo um processo de aproximação, mas isso ainda há muito por vir. E a gente percebe, quem tem filho, né? Eu não tenho, mas eu sei que vocês têm, é que muitas vezes os filhos educam os pais. A questão ambiental, por exemplo, hoje em dia, é muito mais uma educação de que vem da escola e as crianças educam os pais. O próprio direito... Nós comentamos aqui agora do cliente das empresas. Do consumidor. Do direito do consumidor. As crianças hoje já aprendem na escola. Eles já sabem um pouco dos seus direitos na escola. E é importante isso, porque eu acho assim, que você demonstrar a questão da igualdade, a questão da liberdade do outro ser diferente. O nosso problema ainda está muito assim, a elite brasileira, ela está muito separada da realidade.